Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia em que comemoramos também a memória dos santos São Roque Gonzales, São Alfonso Rodrigues e João de Castilho, presbíteros e mártires da Igreja, da Ordem Jesuíta. Por meio de sua intercessão, iremos compreender o que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje, que está narrado em Lucas 19, versículos de 1 a 10. Bom, meus irmãos, hoje o Senhor quer nos ensinar de maneira bem clara, bem simples e transparente, que o que purifica o nosso coração, retificando, nossas más tendências, nossos maus hábitos e vícios, não é a gente trocar de inclinação por outra. Não é de alguma maneira permanecer assentando a nossa vontade em alguma das nossas baixezas. Não adianta. É necessário fazer um corte disso na minha vida de maneira plena, de maneira decisiva, como no ontem e no depois da ação de Cristo, da sua graça na minha vida. Não adianta eu tentar conciliar, conciliar coisas que são irreconciliáveis em meu coração. Eu vou ter um coração partido. Alguém vai sair vencedor disso. Então eu preciso entender que o que cura mesmo o meu coração é a minha intimidade com Cristo, dada na intensidade com que eu vivo meu relacionamento com Ele, na oração, com que eu o amo, com que de fato eu dirijo a minha vida para a vontade do Senhor, para cumprir uma outra vontade em minha vida, que é a de Cristo, tendo intimidade com Ele por meio da vida de oração. Isso é o que purifica. Então tomemos o exemplo de Zaqueu, tomemos também o conselho de São João às primeiras comunidades cristãs. Tomemos então coragem para defender em nós o que precisa ficar, para expulsar de nosso coração o que já deveria ter ido embora tem algum tempo. Peçamos à Virgem Maria que nos encoraje nisso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ah, só lembrando, mais uma coisinha que ontem eu lembrei de fazer, mas eu sempre esqueço e agora lembrei. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, principalmente se ele faz sentido na sua vida, se te ajuda a crescer espiritualmente ou manter firme seu espírito de oração. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar também desses vídeos diários, mande para ele, Isso ajuda e é o objetivo do canal, é devolver-nos a esperança pela vida de santidade católica. Amém? Então permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim diz o Evangelho. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. E Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Meus irmãos, que palavra bela, A gente se encontra em vários momentos aqui, mas poderíamos discutir ou meditar o dia inteiro, ruminando cada trecho, cada versículo desta palavra, Mas nos atentemos ao movimento espiritual que se faz no coração de Zaqueu e que Jesus transforma, no decorrer de toda a liturgia. Então, inicialmente, a gente percebe que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. De alguma maneira, meus irmãos, em nosso coração, a gente tem que perceber que Jesus é quem vai nos dar esse movimento inicial de conhecê-lo, despertando-nos para a fé. Esse é o movimento inicial, Conhecer Jesus.
E isso gerou em Zaqueu, né? Provocou em Zaqueu uma reação. Então, pode ter certeza nisso, meus irmãos. Neste mundo, todos têm uma reação para com Jesus. Então, todo mundo vai ouvir falar do Senhor, da sua palavra, do seu coração, e todo mundo vai, então, ouvir, né, uma pregação. Aquilo vai despertar uma imaginação, uma memória, vai também despertar uma paixão. Em muitos, essa paixão vai ser boa, né? Vai ser uma paixão de amor, de desejo, de atratividade, de felicidade. Em outros, essas paixões serão de ódio, aversão, né? Combate, ira, né? Então, muitos terão outro tipo de reação. Mas tudo isso, meus irmãos, são nossas faculdades mais inferiores. Aí não é a vontade e a inteligência operando. É simplesmente nosso organismo, nosso corpo e também nossas particularidades da alma, mas faculdades muito inferiores, né? E muitas vezes, quando nós estamos escutando falar de Jesus, ouvir sua palavra, meditar na Sagrada Escritura, ou então receber a Eucaristia ou o Santo Rosário, a gente fica só nesse termo aí, nas faculdades inferiores da alma, ou seja, rezando de maneira só mnemônica, ou usando a imaginação de maneira muito empobrecida, ou então tendo paixões, sentimentos, né? De amor, de ódio, de alegria, de tristeza, de ira, de combate, enfim. A gente fica aí. Mas o que seria realmente rezar? O que seria realmente provocar cura em meu coração? É aumentar as minhas faculdades superiores, que devem estar, então, em sintonia com o que Jesus quer. Então, é usar da minha inteligência para ter uma fé robusta, iluminada, na verdade, no que é eterno e verdadeiro, e arrastar a minha vontade para lá, né? E esse arraste da vontade vai provocar uma ordenação também das minhas paixões, para que eu tenha umas paixões ordenadas, né? Mas o mais importante é eu entender que no início, então, como a gente está muito assentado nos nossos sentidos, nas nossas paixões, na nossa memória, na nossa imaginação, nas nossas baixezas, pode ser difícil ver Jesus. Essa foi a dificuldade aqui de Zaqueu. Zaqueu sabia que Jesus ia passar, sabia quem era Jesus. Então veja só, olha como Deus fez, né? Primeiro deu a graça de Zaqueu conhecê-lo, ter ouvido falar de Jesus. Ou seja, chegou pelos ouvidos. Provocou nele uma paixão boa, que é a de atração, a de amor, desejo. Desejava conhecer Jesus, é o que nos fala a palavra. Ótimo. É uma paixão boa, ordenada para o bem, para a verdade. Mas pode ser também que tenha sido apenas fruto de uma curiosidade. Mas tudo bem. É algo que ele estava ali para atender. E ele foi procurar ver. Só que não conseguia ver por causa da multidão. Muitas vezes as circunstâncias de nossa vida podem ser um empecilho, mas não são impeditivas. Isso é o importante. Mas também ele era muito baixo. Ou seja, ele estava com a vontade e a inteligência dele mirradas, fraquinhas, porque não eram tão usadas, né? Ainda por cima, ele era muito assentado nas baixezas. Por quê? Era chefe dos cobradores de impostos, né? Muito rico, provavelmente fazia caixa 2, né? Provavelmente já era não considerado como amigo da sociedade, principalmente pelos hebreus. Era um funcionário de Roma, que estava ali cobrando impostos absurdos, né? Conforme a vontade de César. Mas ele estava inclinado mais nas suas baixezas do que na elevação da faculdade superior da alma, que é a vontade e a inteligência. E ele tinha dificuldade de ver Jesus, porque Jesus provoca-nos aí, meus irmãos. Por mais que Jesus pode provocar nos homens, né?
reações, memórias, imaginações e assim vai, isso não gera mudança em nós. Entende? Então a nossa oração, a nossa aproximação de Cristo precisa ultrapassar a barreira do que é material para ir a algo espiritual de verdade. E aí aconteceu isso, né? Zaqueu usou do seu raciocínio para buscar elevar-se, mas por si próprio. Ele subiu numa figueira para poder ver Jesus. Mas veja, é mais do que a questão física, a questão de altura mesmo, de estatura, né? Muitas vezes nós, quando espiritualmente queremos então ver melhor Jesus, a gente às vezes força a barra. E força a barra onde? Não onde a gente precisa crescer, que é na inteligência, alimentando a nossa fé, de bons livros, de boa razão, de oração, de rosário, de jejum, de abstinência, para fortalecer a vontade, né? Abstinência, mortificação, penitência, jejum, esmola, né? Atos de caridade. Não, a gente não pratica isso para fortalecer nossa inteligência e a nossa vontade, né? Mais do que essa inteligência que é só do raciocínio, é essa inteligência que almeja o bem. Não é a inteligência que busca entender só a palavra, mas o logos, que é Jesus, né? O sentido de tudo. Então, acontece que nós então vamos tentar forçar a barra no outro sentido. Forçar o sentimento, forçar os afetos, forçar a memória, a imaginação para poder chegar ao entendimento de Jesus. Não é aí. Não é aí. Se te falta fé no conhecimento de Cristo, vá à palavra, vá à doutrina, vá ao catecismo, né? Enfim, vá aos santos. Reze, peça, né? Mas peça mais do que no nível afetivo, emocional. Senão, meus irmãos, a gente nunca vai sair da nossa baixeza. Por mais que a gente suba em figueiras, não adianta. E Jesus fala, Zaqueu, desce daí. Tô vendo o que você está fazendo. Você tentou me ver da baixeza, agora está aí nessa alturazinha de um pé de figueira, né? Totalmente desejoso, mas descoordenado. Hoje eu quero estar na tua casa. Ou seja, meus irmãos, o que cura é a vida interior, é a vida na casa, é a vida de oração, é a tua vida no seu coração mesmo, sabe? Na sua essência. E Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ah, essa alegria aqui, Fábio, é como é uma paixão também? É mais que isso. A alegria aqui é a alegria da alma, a saciedade que existe na inteligência e na vontade quando Deus entra. E aí, veja, muitos não conseguiram entender porque estavam na mesma inclinação e julgaram a Jesus e a Zaqueu. Este que afirma, Jesus que afirma que veio procurar justamente o que estava perdido. Ou seja, nós também estamos perdidos. E veja como Jesus recuperou de fato Zaqueu, que ele saiu debaixo das suas baixezas e más inclinações, a um ponto em que ele falou, Senhor, olha, eu dou metade dos meus bens, Não estou preso mais ao ter, nem ao poder, nem ao querer, Não. Para que a liberdade? Porque eu usei minha liberdade para usar, para fazer só coisa ruim. Então, aquilo que foi ocasião para minha queda, eu vos dou, eu oferto. E vou devolver 4 vezes mais. É aí que Jesus fala, Passou então daquela mera alegria do primeiro encontro, que é dado por uma oração verdadeira, por um encontro verdadeiro com Jesus, por um estado de graça, de beatitude, já se começa a ter virtude. Então, se a principal inclinação ruim de Zaqueu era a concupiscência dos olhos, a cobiça, a fraude, a inveja, os ciúmes, o amor desordenado por aquilo que não tem, e a falta de amor, por si próprio e por Deus, ele está corrigindo. Ele vai acabar com a fraude. E isso tira a vontade dele de onde ela estava assentada, arranca dali e posiciona em Deus.
Então ele está purificando o coração dele, aperfeiçoando a sua alma. É por isso que Jesus, hoje, a salvação entrou nessa casa. Começou a festa, começou uma nova vida aqui. E aí eu vim procurar o que estava perdido. Também nós podemos então ser resgatados. Onde você está perdido? Aonde está encostada a sua vontade? É numa concupiscência carnal? É na dos olhos? É na soberba? No orgulho? De quem você é escravo? Né? Que tal passar a ser escravo de Deus? Por amor. Porque Ele é um bom Senhor. Mas Ele pode fazer tudo se você der liberdade a Ele para tudo realizar. Por isso, meus irmãos, na primeira leitura, veja que muitos ali já estavam, né, em santidade, vivendo, obedecendo à vontade de Deus, né? Aqui São João está falando às igrejas, às comunidades, então, né, da Igreja Católica que tinham crescido como Sardes. E lá no capítulo 3 ele continua a advertência. Ontem falava assim: eu só reprovo que vocês esqueceram o primeiro amor. E aí São João continua hoje: olha, se convertam. Olha o que ele fala: conheço a tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acorda, reaviva o que te resta e que estava por se apagar, pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus, aquilo que vocês estão fazendo. Então, não é suficiente aos olhos de nosso Deus que a gente permaneça achando que é possível conciliar nossas paixões desordenadas com o amor pleno a Deus. É impossível. Eu preciso dar tudo a Ele. Senão eu vou ter sempre algo que me arrasta às minhas baixezas e que me impedem de ver a Cristo. Entendeu? Então, aonde está o seu defeito? Oferte tal defeito a Deus. Tenha um santo dia. Fiquem com Deus. Até a próxima.